passo imediatamente para o Felipe Sá, que representa a Confederação Nacional do Comércio. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, deputado. Primeiro, assim, falando como consumidor, né, representando consumidores, né, hoje o setor de comércio, serviço e turismo representa cerca de 40% do PIB brasileiro. Essa é a base representada hoje pela Confederação Nacional de Comércio, Serviço e Turismo. A distribuição de energia é um setor complexo, cheio de dificuldades. Está passando por muitas pressões na sua operação, por todas as mudanças do mercado, né? Geração distribuída, desafios com o mercado livre. Então, a distribuição realmente tem um grande desafio, dado que ela é o arrecadador, né, do sistema. Então, toda vez que você ameaça a base de remuneração e torna mais difícil quantificar essa base de remuneração, se torna mais difícil. E a gente está vendo grandes pressões na remuneração que afetam também a pressão, né, na estrutura regulatória, né, de como trazer a eficiência de montar essa receita de referência, né, essa receita regulatória. E a gente sabe a importância da distribuição de todas as utilities para a produtividade e crescimento econômico, né? Então, dado esse diagnóstico, a gente está analisando 2 pontos com muita preocupação e com uma certa ansiedade para saber como isso vai se desfechar. E o primeiro deles é a parte da limitação do pagamento de dividendos, que está sendo discutido no âmbito da renovação das distribuidoras. E o segundo ponto é a gestão, o que está sendo chamado aí no meio popular, no linguajar popular, a gestão de poste, né? Por que esses são 2 pontos relevantes para a gente? Primeiro, a limitação de dividendos. Isso não é uma coisa que afeta só o setor elétrico, isso é uma coisa que afeta toda a economia nacional, porque ele pode ter um efeito transversal endêmico que pode botar em risco muita tomada de decisão de alocação de capital, né? Hoje, pela lei das SAs, você tem uma obrigatoriedade de distribuição mínima de dividendos de 25%. Né? Isso é uma coisa que protege o investidor, mas é essa obrigatoriedade, são essas regras de clareza no mercado de capitais que possibilita a gente alocar recursos, né? As empresas, os investidores alocar recursos em negócios. Quando você aloca recursos em negócios, você significa na vida real geração de emprego, de renda e de prosperidade na vida real. A gente sabe que o Brasil é um país de muita dificuldade de alocação de capital. Os juros aqui é alto, os juros básico é alto, os juros para a pessoa jurídica é mais alto ainda e para a pessoa física nem se fala, dependendo da modalidade, né? A gente tem o nosso juros básico, ele começa em 10,75% e os juros na pior modalidade para a pessoa física chega a mais de 400% ao ano. Ou seja, mexer com dinheiro, mexer com a tomada de decisão de capital no Brasil não é trivial. Então, ao limitar pagamento de dividendos por qualquer questão, a gente vê um risco de afetar todos os setores e disso ter um impacto grande no custo de capital da economia brasileira, que já não é baixo. E isso afeta a segurança jurídica e regulatória. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente precisa confiar na regulação, a gente precisa confiar em todos os modelos, todas as formas administrativas de resolver problemas e não dar um tiro em algo que pode afetar de forma transversal e tendo um dano irreversível para toda a economia. Tá? E o segundo ponto, né, sobre gestão de poste, isso é algo muito importante para turismo, para o desenvolvimento das cidades, para a questão urbana das cidades. E a forma como está sendo posta de colocar um quarto agente, um agente externo, né, para a gestão ali daquele poste, não parece ser uma forma muito interessante para a solução do nosso problema, porque isso representa um custo de transação. É complexo botar isso na prática e isso representa mais um custo para ser pago numa das maiores tarifas de energia do planeta. Então, isso tem um efeito social, isso tem um efeito de como viabilizar realmente o desenvolvimento. E aqui tem um ponto a se lembrar, que todo o compartilhamento de infraestrutura e o compartilhamento do poste, ele foi um tema muito discutido na ANEEL, na Anatel. Esse é um tema que a gente vem discutindo em outros setores de infraestrutura. Quando eu era regulador e estava na ANA, a gente buscou as experiências das 2 agências em relação ao poste. E é natural que a gente erre muitas vezes em utility, especialmente em contratos de longo prazo. Só que não é porque às vezes a gente não conseguiu endereçar um tema no ambiente regulatório que a gente tem que partir para uma outra solução que aumente o custo do setor e que aumente o custo de transação da economia brasileira. A gente tem que, de novo, confiar na regulação e ver esse problema como uma oportunidade da gente regulamentar essa parte regulatória e a relação entre os 2 setores, entre as 2 agências.
Então, acho que a gente precisa deixar muito claro direito de propriedade, qual é o direito do operador, qual é o direito do concessionário, como que vai ser isso, vai ser dividido entre as agências reguladoras, porque hoje a gente tem um fato que às vezes isso não está sendo endereçado, por exemplo, no decreto, que é toda a irregularidade. Como o uso irregular dos postes, ele é um problema que o concessionário, o regulador, ele não consegue fazer nada sobre isso. Porque quem pode lidar com irregularidade, com quem está à margem da lei, é só quem tem o poder de polícia. Então é só o titular, é só o prefeito, e a gente precisa definir esses direitos de propriedade de boa forma, de uma forma eficiente, para conseguir garantir um melhor funcionamento das cidades. Então as nossas preocupações estão muito nesses pontos que a gente vê efeitos transversais para toda a economia brasileira e para todos os setores, incluindo os nossos. E, portanto, assim, para fechar aqui a nossa contribuição, para não estender muito já o horário, a gente tem que entender que contrato de longo prazo, ainda mais no Brasil, é difícil. O contrato de longo prazo por si só já é difícil. No Brasil é 3 vezes mais difícil. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que criar um plano mirabolante que pode gerar um efeito irreversível. Isso quer dizer que a gente tem que voltar para dentro de casa, a gente tem uma ótima agência reguladora no setor de energia, a gente tem, ele é um benchmark não só para o país, mas é um benchmark a nível internacional, reconhecido por diversas entidades e multilaterais, essa qualidade. Então, acho que a gente precisa recuperar, de fato, aqui na discussão, para levar isso de novo para dentro da regulação e lembrar a frase do Tiroli, lá o Prêmio Nobel de Economia, que criou todo o ambiente regulatório na discussão das grandes mentes brilhantes da formação da teoria econômica, que fala que a gente não pode desconfiar do mercado. A gente tem que acreditar neles, mas a gente tem que saber regular. Então, acho que a sugestão e a contribuição da nossa confederação é para que a gente tente buscar vias administrativas que ajudem a gente a diminuir o custo do Brasil, porque já está com 1,7 trilhões de reais e não cabe muito mais. Então é isso. Muito obrigado. Muito bem, obrigado a Felipe pela abordagem, trazendo inclusive elementos novos aqui a serem objeto de reflexão do nosso debate.